Preliminarmente, devo confessar o meu horror aos intelectuais. Ou melhor dizendo, a quase todos os intelectuais. Claro que alguns escapam. Mas a maioria não justifica maiores ilusões. E se me perguntarem se esse horror é recente ou antigo, eu diria que é antigo, muito antigo. A inteligência pode ser acusada de tudo, menos de santa. Tenho observado ao longo de minha vida que o intelectual está sempre a 1 milímetro do cinismo. Do cinismo e, eu acrescentaria, do ridículo. Deus ou o diabo deu-lhes uma cota exagerada de ridículo. Vocês se lembram da invasão da Tchecoslováquia? Saíram 2 manifestos de intelectuais brasileiros. Por que 2, se ambos diziam a mesma coisa? Não sei. Contra ou a favor? Contra a invasão, condenando a invasão. Ao mesmo tempo, porém, que atacavam o socialismo totalitário, imperialista e assassino, concluía a inteligência. O socialismo é a liberdade. E ainda lhe acrescentavam um ponto de exclamação. Vocês entendem? 5 países socialistas estupravam um 6º país socialista. Este era o fato concreto, o fato sólido, o fato inarredável que os 2 manifestos reconheciam, proclamavam e abominavam. E apesar da evidência mais espantosa, os intelectuais afirmavam: isso que vocês estão vendo e que nós estamos condenando é a liberdade. E nenhum socialista deixará de repetir com obtusa e bovina teimosia: socialismo é liberdade. Bem, se o problema é de palavras, também se poderá dizer que a burguesia é mais, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que importa nos 2 manifestos é que um e outro se fingem de cegos para o pacto germano-soviético, para o stalinismo, para os expurgos de Lenin primeiro e de Stalin depois, para os assassinatos físicos ou espirituais, para as anexações, para a desumanização de povos inteiros. Se os intelectuais fossem analfabetos, diríamos: não sabem ler. Se fossem surdos, diríamos: não sabem ouvir. Se fossem cegos, diríamos: não sabem ver. Por exemplo, Dom Helder. Bem sei que na sua casa não há um livro, um único e escasso livro. Mas o bom arcebispo sabe ler os jornais, viaja, faz um delirante promocional turismo. E além disso, vamos e venhamos. Nós estamos esmagados obsessivamente pela informação. Outrora, uma notícia levava meia hora para chegar de uma esquina a outra esquina. Hoje não, a informação nos persegue. Todos os sigilos são arrombados, todas as intimidades são escancaradas. Dom Helder sabe que o socialismo é uma bruta falsificação. Mas, para todos os efeitos, o socialismo é a sua pose, sua máscara e seu turismo. O socialista que se diz anti-stalinista é, na melhor das hipóteses, um cínico. Os habitantes do mundo socialista, por maior que seja o seu malabarismo, acabarão sempre nos braços de Stalin. Admito que, por um prodígio de boa-fé obtusa, alguém se iluda. Não importa. Ainda esse é stalinista, sem o saber. Bem, estou falando porque estive outro dia numa reunião de intelectuais. Entro e, confesso, estava disposto a não falar de política, nem a tiro. E súbito um dos presentes, socialista como os demais, vira-se para mim. Há 10 minutos que me olhava de esguelha e, fingindo um pigarro, interpela-me: você é contra ou a favor da censura?
Eu só tinha motivos para achar uma graça imensa na pergunta. Comecei. Você pergunta se a vítima é contra ou a favor? Sou uma vítima da censura. Portanto, sou contra a censura. Nem todos se lembram de que não há um autor, em toda a história dramática brasileira, que tenha sido tão censurado quanto eu. Sofri 7 interdições. Há meses proibiram no norte minha peça Toda Nudez Será Castigada. E não foi só o meu teatro, também escrevi um romance, O Casamento, que o então ministro da Justiça interditou em todo o território nacional. E quando me interditavam, que fazia, digamos, o Dr. Alceu? Perguntarão vocês, nada? Se não tivesse feito nada, eu diria, obrigado, irmão. Mas fez, e fez o seguinte, colocou-se com toda a sua ira e toda a sua veemência ao lado da polícia e contra meu texto. Em entrevista ao Globo, declarou que a polícia tinha todo o direito, toda a razão, etc, etc. Anos antes, o mestre também fora a favor da guerra da Itália contra a Abissínia, a favor de Mussolini e contra a Abissínia, a favor do fascismo, sim, a favor do fascismo. Não tive ninguém por mim. Os intelectuais ou não se manifestavam, ou me achavam também um caso de polícia. As esquerdas não exalaram um suspiro. Nem o centro, nem a direita. Só um Bandeira, um Gilberto Freire, uma Raquel, um Prudente, um Pompeu, um Santa Rosa e pouquíssimos mais ousaram protestar. O Schmitt lamentava minha insistência na torpeza. As senhoras me diziam, eu queria que seus personagens fossem como todo mundo. E não ocorria a ninguém que justamente meus personagens são como todo mundo. E daí a repulsa que provocavam. Todo mundo não gosta de ver no palco suas íntimas chagas, suas inconfessas abjeções. Quanto à classe teatral, não tomou conhecimento de meus dramas. No caso de Toda Nudez Será Castigada, 6 atrizes recusaram-se a fazer o papel, por altíssimos motivos éticos. Claro que tanta virtude me deslumbrara. Volto à reunião de intelectuais. Estava lá um comunista que merecia dos presentes uma escandalosa e diria mesmo abjeta admiração. Era talvez a maior figura das esquerdas. Comunista de partido, tinha sobre os outros uma ascendência profunda. Em torno dele, os demais assanhavam-se como cadelinhas amestradas. Um ou outro é que preservara uma sofrível compostura. E então o mesmo que me interpelara quis saber o que o grande homem achava da censura. Ele repetiu, o que é que eu acho da censura? Apanhou um salgadinho e disse, tenho que ser contra uma censura que escraviza a inteligência. As pessoas se entreolhavam, maravilhadas. Quase o aplaudiram e de pé, como na ópera. Um arriscou. Quer dizer que o velho comunista apanhou outro salgadinho. Um homem como eu jamais poderia admitir a censura. Foi aí que dei o meu palpite. Disse eu. Que foi mesmo que eu disse? Disse-lhe que um comunista como ele, membro do partido ainda em vida de Stalin, não podia sussurrar contra nenhuma censura. Devia querer que o nosso governo fizesse aqui o terror stalinista. Devia querer o assassinato de milhões de brasileiros. Não era assim que Lenin e Stalin faziam com os russos? E ele, ali presente, devia querer a interdição de intelectuais nos hospícios, como se doidos fossem. A inteligência que pedisse liberalização tinha de ser tratada como uma cachorra hidrófoba. Mao Tse-tung vive de terror. Vive o terror. Mao Tse-tung é Stalin. Lenin era Stalin. Stalin era Stalin.
Quem é a favor do mundo socialista, da Rússia, ou da China, ou de Cuba, é também a favor do Estado assassino. Fiz-lhes a pergunta final. Vocês são a favor da matança do embaixador alemão? Há um silêncio. Por fim falou o comunista. Era inevitável. E eu? Se você acha inevitável o assassinato de um inocente, também é um assassino. E era. Assassino sem a coragem física de puxar o gatilho. Parei, porque a conversa já exalava a febre amarela, a peste bubônica, a tifo e a malária. Aquelas pessoas estavam apodrecendo e não sabiam.